Boa noite a todas e todos. Eu me chamo João Ricardo e estamos aqui na terceira conferência de Estatística e Data Science. Nesse momento eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Abordagem Variacional do Controle Motor. Nesse trabalho, a gente visa estudar qual o princípio organizacional que controla o movimento dos membros superiores em um humano. A literatura padrão, proposta por Hogan, diz que, para os movimentos de alcance, esse princípio é dado pelo princípio do mínimo rank, ou seja, dentre todas as possíveis trajetórias, a trajetória que se realiza é justamente aquela que minimiza esse funcional. Esse funcional também é conhecido como função custo. O arranque aqui é tido como a terceira derivada da posição. A solução variacional desse problema nos conduz à equação dinâmica Q de T, dada pela expressão de baixo. Essa equação Q de T é justamente a equação que rege a evolução temporal do movimento. Os trabalhos de Hogan e de Flash e Hogan, porém, eles não são capazes de prever a duração do movimento. A duração do movimento e a distância são dados que eles têm a priori. Hoff propõe a inclusão de um termo extra na função de mínimo arranque, na função custo do mínimo arranque, que era um termo de penalização pela duração do tempo, ou um termo de custo temporal, e a partir desse termo ele consegue inferir uma relação entre tempo e distância, de forma que ele consegue prever a duração do movimento com base na distância. Miranda, por sua vez, generaliza esses estudos fazendo um trabalho para movimentos aleatórios e tridimensionais. Aqui ele aplica um método que o mesmo propõe, chamado de decomposição de elementos de movimento, onde ele decompõe um movimento tridimensional em 3 movimentos unidimensionais, utilizando seus eixos cartesianos, e percebe que cada um dos eixos consegue produzir uma relação entre a velocidade média e a distância dada por essa expressão. Essa relação ficou conhecida como scaling. Nossa proposta é que podem existir diferentes classes de movimento governada por princípios organizacionais diferentes. A gente propõe que um desses princípios pode ser dado pelo princípio da mínima aceleração, em vez do princípio do mínimo arranque. Aqui seria a função que está sendo minimizada, e o Q de T seria a sua solução dinâmica, que dá a sua trajetória, medindo a sua evolução temporal. Para ver se esses modelos são equivalentes, ou se algum desses modelos melhor descreve alguma classe de movimento, coletamos dados de 10 pessoas, onde 7 deles eram homens, 9 eram destros. Utilizamos um conjunto de câmeras do tipo Vicon, 10 câmeras do tipo Vicon, para medir dados tridimensionais aleatórios e medir dados unidimensionais de alcance. Utilizamos um filtro passa-baixa para reduzir o ruído dos dados. Derivamos o perfil de velocidade com base nos dados de posição que foram coletados e aplicamos o método de decomposição dos elementos de movimento. Com esses dados em mãos, fizemos uma análise da estatística descritiva dos dados, calculamos o coeficiente de correlação de Pearson para cada um dos elementos de movimento com os 2 modelos, o modelo da mínima aceleração e o modelo do mínimo arranque, e fizemos o mesmo para o estimador W. Com isso em mãos, utilizamos o teste de Wilcoxon para avaliar se existe diferença significativa entre cada um dos modelos em descrever os nossos dados. Dessa forma, para movimentos do tipo alcance, se percebeu que o coeficiente de correlação de Pearson, R², e o estimador W, ele divergem. O R² indica que os 2 modelos possuem diferença estatisticamente significante em descrever os dados, indicando o modelo do mínimo arranque como sendo levemente melhor. O estimador W, apesar de também indicar que o modelo do mínimo arranque é melhor, eles não conseguem detectar uma diferença estatisticamente significante entre os 2 modelos. Porém, para o movimento aleatório, tanto o R² como o W, eles concordam que existe diferença significativa entre os 2 modelos, contudo, com uma vantagem para o modelo oriundo do princípio da mínima aceleração. Ou seja, o modelo de mínima aceleração melhor representa os nossos dados para movimentos aleatórios. Dessa forma, nós vamos propor a existência de 2 classes de movimentos separadas. As classes de movimentos aleatórios, que são descritas pelo movimento de mínima aceleração, pelo princípio de mínima aceleração, e a classe de movimento do tipo alcance, em que ainda não somos capazes de inferir qual o melhor modelo descreve esses dados. Encerro a participação por aqui. Muito obrigado.